Here we go, making Billy. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Quero começar essa mensagem falando a respeito de uma experiência que eu tive essa semana. Um homem que veio se aconselhar comigo e nós ali conversando, e eu comecei a sentir a importância de ministrar na vida dele, de fazê-lo lembrar que ele era importante, que ele tinha valor, que ele era uma pessoa especial. Ele estava passando por um momento humilhante, e eu trouxe isso à memória dele. Cara, você é importante, você tem valor. Não pense que você não presta para nada. Se alguém disse para você que você não presta para nada, isso é mentira. Você tem valor, você é valioso, você é precioso. E aconselhei ele, a gente orou e ele foi embora. E nesse texto que nós vamos ler, fala um pouco daquilo que nós somos em Deus, como Deus nos escolheu e como Ele nos colocou a partir de então. O texto diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim ou com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Esse texto, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo aos cristãos ali daquele tempo, e ele traz essa memória de quem Deus escolheu, do que Deus havia feito através de Jesus Cristo e agora através do Espírito Santo, a obra que Deus havia feito. Nós vemos Jesus falar que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. E Pedro está falando disso com a igreja de Cristo, conosco. E eu queria, na verdade, é um estudo que eu trouxe para essa noite. Eu não quero demorar. Eu quero que você saia daqui edificado, consolado, exortado, que é para isso que nós viemos aqui. Amém? Deus vai falar com você, eu acredito nisso, no nome de Jesus. Então vamos ler, vamos pegar aqui o texto. Ele começa falando vós, ou seja, vocês, nós, está falando de nós, os leitores da Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia na mão. É com você que o texto está falando, é com você que Deus está falando para você, ó, você, em contraste com quem é incrédulo, quem não crê em Jesus e que se encaminham para o merecido julgamento. Quando ele está falando isso aqui, ele está descrevendo isso, o novo Israel, ou seja, a igreja. Nós que cremos em Jesus somos o novo Israel, a nova nação de Israel, a igreja. Embora essa entidade atualmente se componha principalmente de gentios, ou seja, nós somos estrangeiros. No início, Deus veio para Israel, formou de Israel o seu povo, mas o Messias veio e Israel rejeitou o Messias. Então agora os gentios, os estrangeiros, é que formam o povo de Deus, é que formam a igreja. Agora confere a vários títulos à igreja que antes pertencia ao antigo povo de Israel. Então você que está aí com a Bíblia na mão, a Bíblia, o próprio Deus está falando com você. Esse texto se refere a você, você que está aqui na igreja, você
que crê em Jesus, está falando com você. O que mais? Raça eleita. O que é raça eleita? Assim é chamado o antigo povo de Israel. Em Isaías 43:20 diz isso. É chamado de povo escolhido, de raça eleita. Em Efésios capítulo 1, no verso 4, também diz: assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 2 também diz: eleitos, escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai. Então nós somos escolhidos. Raça fala de um agrupamento de pessoas com a vida e descendência comuns, que nasceu no mesmo lugar, que veio do mesmo lugar. Está falando disso. Nós somos da raça de bebedorense. Nós somos o povo de bebedouro, o povo bebedorense, porque nós vivemos em bebedouro, nós nascemos em bebedouro. Alguns nasceram no lugar e vieram para cá, mas todos nós somos da raça de bebedouro, da população de bebedouro. Espiritualmente falando, a igreja tem uma vida em comum, porquanto a vida de Cristo é compartilhada por todos, e também possuem uma descendência comum, já que todos participam do novo nascimento, o que faz deles filhos de Deus. E aqui eu pergunto: todo mundo aqui nasceu de novo? Não precisa responder, mas nós sabemos que o novo nascimento é o batismo. Quando eu creio em Jesus, eu me batizo nas águas e eu tenho um novo nascimento agora no Espírito. E esse novo nascimento requer de mim algumas coisas. A nova criatura que agora vive para Jesus, que agora não vive mais para o mundo, para a carne, para as coisas antigas. A nova criatura agora vive segundo a lei de Deus, segundo aquilo que Deus nos orienta, segundo aquilo que Deus determina para nós. É desse povo, é dessa raça que o apóstolo Pedro está falando. Essa raça eleita somos nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus. Temos um novo comportamento, temos uma nova vida, temos um caráter moral diferente agora. Por isso eu volto a repetir: você nasceu de novo, a sua vida mudou, o seu palavreado mudou, a sua conduta mudou, o seu caráter foi restaurado, as suas atitudes mudaram. Isso representa o novo nascimento, porque agora em Cristo Jesus nós somos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12: quem crê em Jesus, quem o recebe, a este é dado, a este que crê, que recebe, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então quando eu creio em Jesus, eu estou agora participando do novo nascimento. E essa raça que Pedro está falando aqui, essa raça escolhida, essa raça eleita, é esse povo que tem essa vida de Deus em comum. Essa raça agora não se limita apenas à nação de Israel. Essa raça agora, ela se limita a quem crê em Jesus, a quem compartilha da vida de Deus, quem compartilha do sacrifício de Jesus. Amém? Os crentes são uma nova raça, destinada a habitar na pátria e na cidade celestial, a nação ideal. Qual é a nação ideal? A pátria celestial, a eternidade com o Senhor. Amém, irmãos? Então, eu e você, o texto fala conosco, a raça eleita somos nós. E para a gente pensar, eu tenho vivido como quem nasceu de novo? Tenho vivido como quem comunga do corpo de Cristo? Continuando aí no versículo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real.
sacerdócio real. O sacerdote, no verso 5, um pouquinho para cima, 1 Pedro capítulo 2, no verso 5, para também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o que? Sacerdócio santo. Ou seja, agora todos que creem em Jesus, todos que fazem parte da igreja, são chamados de sacerdotes. Homens, mulheres, são chamados, são convocados a ser sacerdote santo, separado. Sacerdote é aquele que traz a presença de Deus, é aquele que traz a vontade de Deus para o ambiente que ele vive. E Pedro nos chama do que? De sacerdócio real. Além de sacerdócio santo, agora somos chamados de reino. São sacerdotes que pertencem à família real. Então essa família que nós pertencemos agora, através do novo nascimento, não é qualquer família, é uma família de sacerdotes reais, santos e reais, que tem um reino, que tem um governante perfeito, celestial, todo poderoso, que tem todo o poder nas suas mãos. Agora nós somos chamados a pertencer a essa família real de sacerdotes. Em Hebreus capítulo 4, no verso 14, diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote é visto entronizado, o que dá a ideia de um rei sacerdote. A ideia é que os sacerdotes cristãos também são reis, acrescenta ênfase à elevada posição e ao privilégio que desfrutam. Então é um privilégio nós desfrutarmos daquilo que Jesus conquistou para nós, amém? Da vida eterna, da comunhão com Deus, do perdão dos pecados. Olha só, de sobrenatural. Nós cantamos aqui, aonde o Espírito Santo está, a atmosfera muda, a evidência acontece, evidências começam a acontecer, nós começamos a sentir o nosso coração quebrantado, nós começamos a sentir arrepio, nós começamos a nos libertar daquilo que está nos aprisionando. Aonde há a presença de Deus, nós desfrutamos de privilégios. Na verdade, Deus muda a história, Deus transforma vidas, né? Deus abre portas, Deus faz milagres. Mas também fala de uma responsabilidade. O sacerdote, ele era separado, ele era alguém diferente. Antes de Cristo, tinha uma família especial, uma família sacerdotal escolhida por Deus, que tinha toda uma vestimenta, que tinha alguns ritos para ali fazer, para caminhar daquela forma, para executar. Mas agora Jesus veio e rasgou o véu do templo. Agora abriu acesso para todos que crê nele. Mas o sacerdote continua tendo a responsabilidade. Lá na sua casa, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Lá no seu emprego, lá com seus amigos, aonde você estiver, o que a Bíblia chama você é de sacerdócio real. Não importa onde você esteja, você está lá no banheiro da sua casa com a porta fechada, a Bíblia te chama de sacerdócio real, sacerdócio santo, separado para Deus, amém? Então temos o privilégio de desfrutar de todas as conquistas de Jesus na cruz, mas temos a responsabilidade de responder ao Senhor como Ele pede para nós, para que a gente responda. Em Êxodo 19:6 diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus falando através de Moisés o que esperava de Israel. Olha, Israel, vocês vão ser um reino de sacerdote, uma nação santa, uma nação separada para mim. Vocês não vão ser como as outras nações, vocês vão ser uma nação diferente. Isso também é dito em Apocalipse capítulo
1, capítulo 5, onde os crentes, eu e você, somos chamados de reis e sacerdotes. E agora, nação santa, seguindo o texto, vós porém sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, extraído do mesmo texto lá de Êxodo 19, verso 6. Esse termo nação muito provavelmente não deve ser entendido em outro sentido que tem o termo grego, laos. Fala laos em grego aqui. É apenas sinônimo, mas a necessidade dessa nação ser santa, nação santa. Olha só, uma nação, uma pátria com toda. Nós olhamos para o Brasil, né, para a nossa nação. A nação tem toda a cadeia hierárquica. A nação tem os poderes, tem aqueles que governam, tem aqueles os seus subordinados. Tem toda uma ramificação de hierarquia, de poder, de costumes, de culturas que regem a nossa nação. A nação santa aqui, há essa necessidade de santidade. Nós precisamos ser sacerdotes santos, reconhecidos como homens e mulheres que são santos, que não brincam com o pecado, que não andam no pecado, que não comungam com o pecado, mas que lutam contra o pecado, que fogem do pecado. É isso que Pedro está falando. Vocês são o quê? Um povo santo, uma nação santa. A necessidade de santidade adquirida através do processo de santificação é novamente frisada ante nossos olhos. Qual foi o processo de santificação? A morte do nosso Senhor na cruz, o sangue derramado. É impossível alguém exagerar o imperativo moral? Não. É através da transformação moral que vamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem espiritual de Cristo, através do nosso caráter, através da nossa vida moral, a transformação moral. Por isso eu digo, eu repito, nascer de novo traz evidências para nós. Não é só um rito, não é estar aqui no culto, não é só algo para cumprir uma tarefa, não. É algo real, é algo vivo. Fala dessa transformação de vida de dentro para fora. Não é algo externo, não é para eu me aparecer, para que as pessoas vejam que eu sou diferente. Teve uma vez, no início da minha conversão, surgiu alguns falatórios e alguns irmãos brincando comigo, eles não falavam sério, brincando comigo, disseram: o pastor Pedro está sabendo disso, daquilo. E naquela época eu era apenas uma ovelha, recém-chegado na igreja. Eu disse assim para eles: olha, eu morava ali no Jardim do Bosque, onde é o barracão do meu pai lá, morava sozinho lá. E eu me trancava ali, ligava o rádio, ajoelhava e ficava com Deus, horas e horas, buscando a Deus e louvando. E eu disse assim para os irmãos: Deus e eu temos visto como tem sido a minha vida, sem desrespeitar a minha liderança, mas eu estava preocupado com o meu interior, não o que as pessoas estavam falando, não o que as pessoas, o Atos está na igreja por causa disso, o Atos está na igreja por causa daquilo. Eu sabia, e com certeza Deus também, como estava sendo a minha vida, como estava o meu interior, como estava a minha busca com Deus. As pessoas vão falar, as pessoas vão
inventar coisas. Falaram de Jesus que ele era o quê? O chefe dos demônios. Então, para isso que nós devemos olhar para o nosso interior, a transformação diária do nosso interior. Somos santos, por quê? Porque fomos separados. A palavra santo quer dizer separado. Separado do que? Do mundo, de seus vícios e corrupções. A ideia de separação do mal e de separação para Deus faz parte desse termo que é usado quando diz nação santa. Então nós somos separados do mundo. Aquilo que eu vivia não me pertence mais. Não quer dizer que eu vou ser um extraterrestre. Quer dizer que eu não vou me contaminar. Como o Odirley começou falando de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, ele fala que ele determinou não se contaminar com as iguarias do rei. Determinou não se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Eu tenho que pescar, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família, mas eu tenho que fazer isso sem me contaminar com as coisas do mundo. Aleluia, Deus. Sem viver para este mundo. Pelo contrário, mostrando que eu sou um sacerdócio real, santo, separado para Deus. A nação santa deve ser uma nação separada de outras nações, tanto na conduta da vida como na natureza da alma. Não tem uma diferença na nação que agora fazemos parte, na nossa conduta e no nosso interior. Amém, irmãos? Eu posso ter TikTok, eu posso ter Instagram, eu posso ter Facebook, eu posso ter WhatsApp, eu posso jogar na internet, mas eu não posso me contaminar, porque Deus espera isso de mim. Amém? Agora, o que mais ele continua dizendo? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Salmos, Davi fala, se eu não me engano é Davi, ele fala em Salmos que Deus, ele pega aquele que não tem família e faz morar em família. Deus pega o órfão e faz morar em família. Deus faz isso. E nesse texto fala povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo para possessão de Deus. Essa nação devia pertencer a Deus de fato. Faz assim você, ó, só na sua roupa aí, ó. Faz assim, pega ela assim. Sabe o que é isso aí? É uma aquisição sua, e por isso você está vestido. Isso é seu. De fato, isso é seu. Não sei que tem alguém com a camisa emprestada aí, né? Mas vocês entenderam o exemplo, né? Isso é seu, isso é de fato é seu, né? Então é isso que Deus está falando. Vocês são meus, propriedade exclusiva. No caso aqui não tem que emprestar, entendeu? É exclusivo, ninguém mais usa, é dele, exclusiva de Deus. Então, demonstrando isso por suas atitudes agradáveis ao Senhor, ao passo que os povos estrangeiros seriam possuídos pelo quê? Por forças espirituais da maldade, conduzindo-se como bem entendessem. Nós não andamos como a gente bem entende, não pode ser assim. Nós temos que ter essa mentalidade. Eu tenho vontade de mudar daqui, mas eu não posso, porque Deus não deu uma palavra para eu sair daqui falando de mim. Eu tenho vontade de qualquer coisa, eu tenho que analisar se, primeiro, é do caráter de Deus isso que eu vou fazer. Depois, filtrar através da palavra de Deus. Está na palavra, está nos princípios de Deus. Depois, Deus me falou especificamente em relação a isso. Eu preciso ter a autorização de Deus, porque eu já não sou mais meu. Eu fui comprado com sangue, eu fui comprado por preço precioso. Eu sou um povo que tem um dono, e ele exige exclusividade. É um dono ciumento, é um dono
zeloso. É um dono que exige exclusividade. Vocês estão entendendo? Bonito isso, né, irmão? Ele exige, sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, sabendo da nossa podridão, né, gente? Como nós somos pecadores, como nós somos falhos, como nós estamos um dia bem, outro dia mal, aí outro dia mal de novo. Aí só no fim de semana nós vamos ficar bem. E Deus faz questão de nós. Deus nos quer. Deus quer que estejamos com Ele. Deus quer que o amemos. Deus faz questão de nós. Esse povo possuído, ele deve ser santo. Porquanto ele faz parte do quê? Das propriedades de Deus, das possessões de Deus. Em 1 Coríntios 6, verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Quem está em vós? Quem está em você? O Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Nós não somos mais de nós mesmos. Muitos de nós aqui não estaríamos vivos se não tivesse o Senhor Jesus entrado na nossa vida. Estaríamos mortos. E eu sou o primeiro da lista. Por quê? Porque fostes, verso 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então eu sou propriedade exclusiva de Deus. O que eu devo fazer? Eu devo glorificar a Deus com a minha vida, com o meu corpo, com o meu linguajar, com a minha conduta, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Não pertencemos a nós mesmos. Em outras palavras, não podemos agir como melhor nos parece. Pelo contrário, fomos comprados por preço, a saber, ao custo da expiação pelo sangue de Cristo. O que é expiação? Aquilo que Jesus fez por nós, para que pagasse, para que os nossos pecados fossem pagos. Um homem perfeito, sem nenhum pecado, teve que morrer e derramar o sangue no chão, fazer expiação com o sangue. Quem foi esse homem? O homem que deixou todos os seus atributos de Deus. O homem que, sendo Deus, não quis ser como Deus, não quis ser igual a Deus, não quis aproveitar do seu direito no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de crise, ali prestes a ser crucificado. Ele não quis se aproveitar do direito dele, mas ele obedeceu até a morte, até o fim. E ele conquistou para nós a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Pai novamente. Esse foi o preço do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu por nós. Por isso nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva. Assim sendo, pertencemos a Ele de corpo e alma. Nosso ser, pois, torna-se a localidade, olha só que lindo isso, da glória de Deus. Qual é a localidade? Você quer ver a glória de Deus? Você quer saber onde está a glória de Deus? A glória de Deus está na igreja de Deus. Como localizar? Coloca no GPS, é glória de Deus, você não vai achar. Mas quando você vê um ser humano, um ser igual a você, que crê no Senhor Jesus, ali você vai ver a glória de Deus. Ali você pode encontrar a glória de Deus. Foi para isso que o Senhor nos comprou, para que a glória dele se manifeste através de nós, porquanto o seu Espírito habita em nós. Também nós encontramos essa expressão, propriedade exclusiva de Deus, no livro de Isaías, mas eu não vou ler aqui agora. Deus torna esse povo remido, uma possessão exclusivamente sua,
a fim de que todos os seres inteligentes possam receber uma lição objetiva de como em Cristo se acha a vida e a existência de todos. Então eu vou ler essa frase de novo. Deus torna esse povo remido, uma possessão exclusivamente sua, a fim de que todos os seres inteligentes, quem é inteligente? Todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Houve uma separação. Deus começa em Gênesis capítulo 1 falando: haja luz, haja o firmamento, haja as estrelas, Depois Deus diz assim, façamos. A primeira vez que aparece o verbo fazer na Bíblia, façamos, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer aqueles que vão ter inteligência, aqueles que vão pensar, aqueles que vão ser igual a nós, a imagem e semelhança de Deus. Para quê? Seres inteligentes possam receber uma lição objetiva de como em Cristo se acha a vida e a existência de todos, o sentido das coisas. Em Efésios 3:10, para que pela igreja, a igreja é o que? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme, as várias maneiras de Deus se mover, de Deus se manifestar, é através da igreja, através de mim e de você, através do seu povo exclusivo, que isso acontece. Amém, irmãos? A fim, para que isso? Povo de, volta lá no capítulo, no texto que nós estamos estudando, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, essas virtudes declaramos agora, de que jeito? Mediante a pregação do Evangelho. Eu tenho uma vida transformada, eu nasci de novo, eu tenho evidências do novo nascimento, e agora eu compartilho isso. Agora eu sou povo de Deus, eu tenho um dono, eu tenho um pai perfeito, eu tenho uma família, eu tenho um Criador que zela por mim, que cuida de mim, que se manifesta a mim, que se aparece, que se mostra, que mostra sinais a mim. Agora o que eu faço com isso? Para que tudo isso aconteceu comigo? Para que agora eu proclame, para que agora eu fale disso, para que agora eu comunique tudo isso que foi feito comigo, tudo isso que Deus fez através de Jesus Cristo, todo esse plano perfeito. Agora eu vou falar do plano perfeito, do plano de salvação. Não é plano A, não é plano B, não é plano C, é o plano perfeito. Apesar de o homem cair lá no Éden, escolher o pecado, Deus vem, paga o pecado do homem, reconecta o homem com Deus, enche de volta o homem com o Espírito de Deus, com as virtudes de Deus. E agora eu tenho que comunicar esse plano de salvação, compartilhar com todos que não conhecem esse Evangelho. Mas também as declaramos por nossas vidas dedicadas ao Senhor. Então nós proclamamos essas virtudes através da pregação do Evangelho e através da nossa vida. Nossa vida é um exemplo. Eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa. Não é qualquer sacerdotisa. Sabe por que não é qualquer sacerdotisa? Qualquer sacerdote? Porque há muitos sacerdotes de deuses falsos, de deuses pagãos, de falsos deuses, de falsas religiões. Nós somos sacerdotes santos, separados para o Senhor. A nossa vida tem que falar por nós. Vocês são a luz do mundo, Jesus disse.
Amém, irmãos? Ele nos chamou das trevas. No final do versículo, trevas é o símbolo do pecado, o poder cegador das trevas, o poder cegador do pecado. Como o pecado nos cega, como o pecado nos tira a visão. Nós vemos aí as atrocidades que acontecem. Assim, gente, como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Porque ela está cega pelo pecado, ela está em trevas. Não é verdade? Tem coisas que nós vemos aí nas redes sociais, na TV, nos noticiários, que a gente fala assim: mas como que o cidadão me fala um negócio desse? Porque ele está cego. Está cego, está em trevas. Então, o símbolo do pecado, em seu poder cegador e em seus efeitos prejudiciais. Ele nos libertou, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho, naturalmente, é o reino da luz, é o oposto das trevas. Trevas é falta de luz, trevas é escuro. Apaga a luz aí, Carlão, fazendo um favor. Apaga tudo, apaga tudo. Isso é trevas, é sem essa luz aqui. Pode acender, obrigado. Mas ele nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. João 1,9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Agora nós não andamos mais em trevas, agora nós andamos na luz. Jesus é a nossa luz, Jesus nos ilumina. Cristo ilumina os crentes até nos tornarmos filhos da luz, possuidores da mesma natureza dele. Sua iluminação nos espiritualiza, a luz de Jesus em nós, irmãos. Fomos transportados de uma natureza pecaminosa para uma natureza santificada. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. O Odirley roubou meu tempo. Tá bom para pregar, né, Carlão?